Valendo! Olá pessoal, bom dia. Não se assustem com o nome da minha apresentação, mas eu achei que seria mais cabível, porque hoje, para explicar um pouco para vocês sobre o que o meu escritório faz, que é especializado no direito de família e sucessões com foco no planejamento matrimonial e sucessório, que eu sei que eu xingo muita gente falando disso, então para eu explicar de fato, eu vou contar uma história para vocês, como que uma advogada de família acompanha do início até o fim, né, e o fim nem sempre é pelo divórcio, como que uma advogada de família acompanha a vida de um casal, para vocês entenderem onde que entra o planejamento, certo? Antes eu vou só explicar para vocês um pouquinho o funcionamento do meu escritório, para vocês entenderem mais ou menos a nossa forma de atuação. Como que eu defini a forma de atuação do escritório Vivian Padilha Advogados Associados? Não vou conseguir contar a história inteira por conta do nosso tempo, mas minha mãe, quando eu era ainda estudante de Direito na faculdade, ela passou por uma situação onde ela precisou de um advogado, e resumo da ópera, o advogado não dava nenhum retorno para ela. Eu não advogava ainda na época, eu era estagiária, não tinha acesso aos sistemas dos tribunais, então minha mãe tinha que pedir para uma amiga minha, que era estagiária, para poder olhar o processo, para saber como é que estava, porque o advogado não respondia a ela. Até o dia que ela descobriu que o advogado tinha falecido ao longo do processo, o sócio não pegou o caso, e simplesmente ela ficou abandonada. Graças a Deus, nessa época, eu já era advogada e pude realmente auxiliar ela. Então, quando eu vi minha mãe passando por uma situação onde ela não tinha acesso a esse advogado, eu nunca vou ser essa advogada. Eu prometi para mim mesma que eu nunca ia ser. E por isso que a gente tem diferenciais e valores do escritório baseados na transparência, na acessibilidade, na celeridade, compromisso, excelência e ética. Porque, principalmente a questão da transparência e da acessibilidade é para o cliente se sentir parte do processo, não só como parte de fato que ele é, mas parte participando. Então, esse é um pilar fundamental do escritório que a gente faz, né, através de relatórios quinzenais, que são enviados por e-mail do cliente de 15 em 15 dias, sobre o status da demanda, além de compromisso de resposta em até 24 horas no WhatsApp, que é uma coisa que a gente se diferencia também por trazer. Quem fala tem que provar, né? Então eu trago aqui alguns relatos que tem lá no meu Google Meu Negócio, de clientes meus falando justamente sobre ser organizada, competente, com entregas qualificadas, acolhimento, conduzir o trabalho com serenidade. Se tem algo que eu prezo e acredito por todo cliente, é o profissionalismo, minhas dúvidas foram sanadas e explicadas, todos os pormenores. E comprometida, atenciosa, simpática, ética, conhecimento, comunicação fluida. Então percebam que as pessoas sempre destacam justamente isso, está muito aliado com os valores que eu trago. Trazem a questão da acessibilidade, dessa questão mais próxima. E agora indo de fato para o caso de João e Maria, para vocês entenderem como que funciona o planejamento sucessório e planejamento matrimonial na prática. Aqui a gente fez uma linha do tempo de 2020 até 2060. Então vamos passar aqui 40 anos juntos com João e Maria. O que aconteceu? João e Maria eles se conheceram em 2020, né? João já estava no segundo relacionamento e Maria estava no primeiro. Maria era um pouco mais nova do que ele. Ele já tinha se divorciado antes, estava indo para o segundo relacionamento e já tinha um filho também do primeiro relacionamento. Então, diante disso, João já sabia, já tinha passado pelo perrengue de um divórcio, ele já sabia que ele tinha que se organizar através do planejamento matrimonial. E o primeiro ponto que eles fizeram, logo quando começaram, porque de fato não era uma união estável ainda, foi um contrato de namoro, que assusta, né? Você começa a namorar com a pessoa e já falar, vamos fazer um contrato? Mas no caso de João, fazia sentido e a apresentação da situação não precisa ser dessa forma. Esse contrato de namoro, ele protegeria os dois, justamente trazendo que aquela situação fática ali não é uma união estável ainda, é um namoro. Então isso é um documento das partes com suas vontades sendo exprimidas. É basicamente você poder dizer de fato o que é que você está vivendo, ao invés de deixar o Estado decidir o que é que você está vivendo de fato. Então, o planejamento deles começa aqui, começa nesse contrato de namoro. Passou um ano, eles já sabiam que não era mais um namoro, eles sabiam que já estava se tornando uma união estável. Eles queriam morar juntos, eles queriam ter um relacionamento mais aprofundado juntos. Eles queriam partilhar a vida de fato. Mas eles sabiam que se eles só juntassem as coisas e ignorassem, deixassem só o contrato de namoro que eles já tinham feito, aquilo ali iria cair no regime da comunhão parcial de bens, onde eles não conseguem dizer quando que começou a união, quando que terminou a união, onde essa mulher ou esse homem também poderiam ter problemas depois em caso de falecimento para poder ter os direitos realmente reservados dentro de um inventário. Então eles foram e fizeram o quê? A segunda etapa do planejamento matrimonial. Eles fizeram o contrato de união estável, escritura pública de união estável, onde eles trouxeram que seria o regime da separação convencional de bens nos frutos. Eu esqueci de mencionar. João tinha uma empresa, ele era varejista. Então nesse ponto aqui, antes do relacionamento, ele já tinha essa empresa. Então, na comunhão parcial de bens, essa empresa não comunicaria. No entanto,
os frutos dessa empresa, a valorização dessa empresa que existe durante o relacionamento, meus amores, comunica. E isso muita gente não sabe. Então, nesse ponto aqui, o que é que o João trouxe junto com Maria? Fizeram um acordo. Olha, com relação à empresa, a gente vai separar, tá? Para essas questões não comunicarem, mas de resto, eu acredito na comunhão de vida. Então, se eu comprar um carro, se eu comprar um apartamento, a gente vai dividir normalmente. E assim fizeram. Avançando, né? João, já com 60 anos, viveram a linda vida juntos, só tinham essa separação, o resto era comunhão. Ela seria meeira, ou seja, ela teria 50% dos bens dele, por ser comunhão parcial de bens em caso de falecimento desses bens que foram adquiridos ao longo do relacionamento. Mas aí João tinha esse filho, que tinha se afastado dele durante toda a vida e nunca mais teve contato com esse filho. A mulher ficou a vida inteira do lado dele, viveram juntos, construíram coisas juntos, adquiriram um imóvel na cidade, uma casa de praia, 2 carros e tem investimentos também ali no Banco Safra com o nosso gerente. E o filho de João se distanciou durante toda a vida. Em 2054, então olha só quanto tempo já passou, 34 anos. João se preocupa com Maria, com o padrão de vida quando ela se for. Ele não tem tanta proximidade com o filho, ele tem o que o filho possa exigir depois no inventário. Porque quando a gente fala de dinheiro, as pessoas se transformam, as pessoas ressurgem de lugares onde elas nem sabia que ela estava, ela ressurge. Então, ele decidiu fazer um planejamento sucessório, através de um testamento. Então, a gente passou pelo planejamento matrimonial durante todo o relacionamento e chegou no sucessório, onde o João decide planejar, deixar Maria segura. Todos os bens que eram particulares, agora ele inclui no testamento, porque representavam 50% do que ele tinha, então ele podia fazer isso. E a outra parte, Maria vai ter, por lei, que dividir com o filho dele, mas percebam que ele deu uma parte muito maior do patrimônio dele para Maria, porque ele pôde escolher e não deixar as coisas seguirem somente como as coisas normalmente seguem, se a gente for por como a ordem da vocação hereditária existe. Como meu tempo está acabando, deixo aqui meu pedido de referência, que é justamente para pessoas com mais de 50 anos que tenham patrimônio aí acumulado para deixar para os seus filhos ou para a sua esposa de forma organizada. Obrigada.